Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Tatiane e eu venho seguindo com este vídeo para tentar esclarecer algumas dúvidas que eu tenho percebido tanto nas minhas caixas de diálogo quanto nas redes sociais em geral. E dúvidas essas que eu também tinha antes de conhecer este produto e ler sobre ele. Continuo lendo mesmo depois que eu adquiri ele, que é o nosso queridinho, amado, pelo menos quem se beneficia dele pega muito carinho, que é o kefir. Eu gosto tanto do meu kefir que eu fiz uma roupinha pra ele. Cada um cuida do seu kefir da maneira que pode, com o maior carinho e capricho possível, porque ele traz tantos benefícios para nós, para nossa família, que só o manuseio, o controle, o cuidado gera carinho, gera uma afetividade quanto a esses probióticos, bichinhos, que ajudam tanto a gente na saúde e em decisões mais saudáveis. Então, kefir. Eu lendo sobre o kefir antes mesmo de adquirir a minha doação, minha doadora foi maravilhosa, tá? Eu tive muitas dúvidas e eu li muito a respeito antes de tentar uma doação. O kefir, ele não pode ser vendido. Ele é uma corrente do bem. Esta é a ideia do kefir, uma corrente do bem. Pessoas que cuidam dos seus kefirs, como eu cuido, e têm o maior prazer de doar para outras pessoas, causando assim, tendo como reflexo uma corrente. Nessa corrente não se pede nada monetário, não se pede dinheiro, não se paga pelo kefir. Se doa, se dá de coração. Quando nós vemos as doações nas redes sociais, você percebe muito carinho. Pessoas que colocam embalagens de presente, que mandam por correios em caixinhas decoradas. Isso é carinho, carinho pelo seu kefir e carinho pelo próximo que vai adquirir este kefir. Então, o kefir, ele pode ser apenas doado. Como você pode conseguir a sua doação? Conhecendo alguém que tenha o kefir, né, e pedindo para essa pessoa, já tem uma fila de espera grande, ou até mesmo entrando nas redes sociais. Foi assim que eu adquiri o meu kefir. Eu li bastante, pesquisei bastante para poder não desperdiçar uma oportunidade e decidi escrever numa rede social. Eu escrevi em um dia, no mesmo dia eu tive a resposta, em 3 dias eu consegui ir lá buscar. Então eu escrevi na rede social o meu nome, o bairro que eu moro, né, a cidade, e que eu gostaria muito de obter uma muda de kefir para mim. E aí eu tive uma série de respostas e encontrei uma pessoa que morava quase na rua de baixo da minha casa. E assim, não é obrigatório, mas quando eles fazem a doação do kefir, se pede de 1 a 2 litros de leite, que é uma participação colaborativa para manutenção da colônia da pessoa na qual você está buscando o kefir. Eu tinha leite sobrando, eu dei uns 3 litros de leite de coração, se pudesse daria muito mais, mas não é obrigado. Ela deixou bem claro, caso você tenha, você pode colaborar com 1 litro de leite para manutenção da minha colônia. Se não tiver, não tem problema. Esta foi a mensagem no meu inbox, tá? Então, o kefir, ele é tão do bem que mesmo que a pessoa não tenha condições de retribuir a doação, não é nada exigido em troca, tá? Então, você adquire ele conhecendo pessoas que têm o kefir, aguardando crescer para te dar uma muda, ou escrevendo nas redes sociais, solicitando uma doação. Você vai receber uma série de mensagens e vai selecionar a que melhor te faz mais feliz, como eu sempre digo. E aí, observando sobre o kefir, que também foram as minhas dúvidas, eu tentei buscar quais são as principais dúvidas, o que se busca sobre o kefir, quais são os maiores questionamentos. Então, eu separei em 6 partes, o que vão nos render 6 vídeos, não sucessivamente um atrás do outro. Porque se abordar todo o tema kefir, nós vamos, acredito, ficar muitas horas aqui. Muitas horas. Porque é muita coisa para se discutir, para se falar sobre esse probiótico que só traz benefícios para nós. Então, as perguntas são: o que é o kefir? Para que ele serve? Como e por que ele funciona? Como obter o kefir? Como cuidar deste kefir e de que formas eu devo utilizá-lo?
Então, dentro desses 6 questionamentos, existem outras questões. Dentro de cada um desses, eu tenho subtítulos que vão abordando delicadamente outros temas. Porque às vezes a pessoa vai me perguntar assim, ai, Tati, você não falou de quais os tipos de kefir. Calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E aí, no decorrer do bate-papo aí dos vídeos, vocês vão expondo qualquer outra dúvida ou informação que precisem. O que eu não souber, eu vou buscar os artigos científicos. Se quiser, eu cito, eu coloco os artigos na rede social, vocês leem, entram lá e fazem as pesquisas individuais, certo? Então, primeiramente, hoje nós vamos abordar o que é o kefir, que é a primeira questão. Fiz algumas anotações de os pontos principais que eu acredito que não é bacana que faltem. Então, o kefir, ele é um conjunto de bactérias que auxilia na saúde intestinal. Afinal de contas, por que tanto se fala do intestino? Antes não se falava tanto do intestino, né? Era só do coração, pulmão, rim, ninguém tratava do coitadinho do intestino. Então, depois de muitos estudos, muitos médicos conseguiram compreender que o intestino, apesar de ser a maior parte do nosso corpo, porque tem muitos quilômetros, eu não anotei, mas é bem extenso, temos o intestino grosso e o intestino delgado, né? Se eu não me engano, porque eu leio tanto que a gente fica meio doida. E o intestino, ele tem muitos metros, ele é muito grande. E qual a grande importância dele no nosso corpo, no nosso dia a dia? Já se entende-se já, né, que o corpo humano, ele é constituído em sua maior parte em bactérias, não em células humanas. Então, se nossa maior parte são bactérias, nós temos que auxiliar e cuidar dessas bactérias, porque afinal de contas temos menos células humanas do que as tais bactérias. E onde estão a maior parte dessas bactérias? Sobre a pele? Sobre o cabelo? Não, no intestino. Então, se nós cuidarmos da nossa saúde intestinal, nós vamos ter uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor. E até mesmo já conseguiram aí captar, né? Estão estudando há muitos anos e agora estão começando a divulgar que os processos de obesidade são até mesmo por falha nessas bactérias. Existem alguns tratamentos muito curiosos que são feitos por dois tipos de pessoas, pessoas obesas e pessoas que comem e nunca engordam. O que eles fazem? Chegam ao ponto de fazer transplante de cocô, pegar dessa pessoa magrinha que tem todas as bactérias, tudo certinho, e passar para essa pessoa com problema de obesidade. Eu fiquei impressionada. Eu era obesa, não mórbida, mas era obesa. E eu comecei a entender algumas coisas depois de ler muito mais. Por que eu tinha amigas que comiam a mesma comida que eu, almoçavam junto comigo, no mesmo restaurante que eu, restaurante de empresa, onde aquele cardápio é aquilo ali e aquilo ali, não tem muita opção não. Comiam a mesma coisa, comiam a mesma quantidade e eu engordava muito mais que elas. Nós chegávamos até a brincar, a pesar a comida e falar, olha, essa semana meu peso da comida foi igual o seu, e trocávamos mensagens, se eu chupava uma bala a mais ou ela, e eu sempre engordava mais. E aí eu comecei a entender algumas coisas e alguns pingos nos is. E também comecei a entender sobre o kefir, que é bacana, e comecei também a ver os seus resultados. Não perdi tudo com kefir, mas me ajuda muito até hoje. Comecei a utilizar em 30 dias e já vejo muitos resultados. Então, a saúde intestinal, ela diz muito sobre você mesmo. Se você não cuidar do seu intestino, dessa saúde, do que você põe pra dentro, você não vai ter bons resultados lá de fora. Não adianta você plantar espinho e querer colher rosas, porque não vai dar muito certo. Acredito eu. Então, como o kefir, mesmo com... anotei tanta coisa, gente, tanta coisa, vocês não têm noção. E eu quero abreviado, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, o que é o kefir? Kefir é um conjunto de bactérias que auxiliam na nossa saúde intestinal. Mesmo que você faça o consumo dessas bactériazinhas aqui, ó, mortas,
elas continuam fazendo bem para a saúde. Hoje na rede social nós vemos muita receita que aquece ele, não tem problema. Mesmo que os kefirzinhos, mesmo que as probióticos lá, o pool de bactérias esteja morto, ele vai ser absorvido e utilizado da melhor forma possível pelo seu corpo. Ele não precisa necessariamente só ser consumido vivo, porque quando ele vai para o intestino tem como se fossem pelinhos, alvéolos, e como se fosse um gel por cima desses alvéolos. Tudo que a gente come passa por ali, e tudo que passa por ali é absorvido. E nesse gel, ele é constituído em sua maior parte pelas bactérias, e ali se predomina as bactérias ruins ou as bactérias boas. E quando você consome o kefir, isso é limpo, isso é feito uma limpeza de dentro para fora. Não adianta só querer consumir suco verde uma vez por dia, fazer uma caminhada e continuar comendo agrotóxicos industrializados, batatinhas e afins. Vai ser um pouco menos pior do que quem nem come um verdinho, mas vai continuar sendo ruim, né? Então não adianta dar um tiro no pé, gastar vela boa com santo ruim, certo? Então o kefir, ele pode ser constituído de 3 maneiras. Ele pode ser guardado, cultivado em 3 maneiras: em água, em leite de vaca, leite animal, e em leite de coco. Por que o leite de coco? Porque tem pessoas que têm uma intolerância muito grande à lactose e querem fazer o uso do kefir de leite, porque ele tem mais recursos para mais receitas, mais opções. Então eles optam pelo recurso do leite de coco. Então pode ser dessas 3 maneiras. Em água, muito consumido por quem tem muito problema com lactose. Em leite, quem tem problema com lactose leve, num nível moderado, pode consumir. Por quê? Porque o kefir, as bactériazinhas aqui, eles se alimentam de açúcares. E o que é um açúcar no leite? A lactose é um tipo de açúcar que contém no leite. Então ela vai consumir essa lactose. Então essa fermentação que a gente chama, que é deixar ele aqui, o meu eu marquei aqui, ó, o dia e a hora. Então ele tá desde os 9h43 de hoje, aqui que eu troquei, que a gente chama de fermentando. Então se você deixar 12, 24, 36, 48 horas, vai quase zerar a lactose do leite. E através desse zerar, algumas pessoas que são resistentes à lactose podem fazer o uso do kefir, até mesmo melhorando a sua resistência. Existem algumas pessoas que têm resistência a certos tipos de alimentos. Por exemplo, eu conheço crianças que são resistentes ao feijão. O que o médico ensinou? Quando fosse dar sopinha, começar a introdução alimentar, né, aos itens do feijão, não sei porquê, coloca uma colherzinha de feijão na sopa, um caldinho, depois 2, depois 3, para poder ter resistência no corpo para aquele determinado alimento. Para algumas pessoas isso funciona, mas isso é sob prescrição médica. Agora, quem não tem jeito, não gosto de leite animal, não posso de jeito nenhum leite, opta pelo leite de coco. Vai fazer o mesmo processo, cuidando do seu kefirzinho, da sua colônia, só que ao invés de pôr leite animal, vai colocar leite de vaca. O kefir vai viver da mesma maneira, apesar dele ter sido, né, criado, e todos os estudos mostram que ele foi desenvolvido para o leite animal. Porém ele sobrevive no leite de coco sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, certo? Então, já entendemos o que é o kefir, basicamente. Eu vou mostrar pra vocês como que é a colôniazinha, assim, só por fora, porque eu ainda não posso peneirar, né? Não tem 12 horas. Então, ele não está 12 horas aqui. No decorrer dos vídeos eu vou peneirar, mostrar pra vocês como que é. Parece brócolis, umas bolinhas, tá? E temos determinadas formas de kefir de acordo com a necessidade. Às vezes ele fica igual uma manta, porque ele precisa de mais lactose. Tem determinadas situações que é bacana abordar. Quando você conquista o seu kefir, quando você consegue a sua doação, muita gente brinca, eu acho muito bonitinho na rede social, que se conquista um enxoval. O que é o enxoval do kefir? Um vidro para armazenar. Pode ser fermentado em plástico? Pode, mas é difícil esterilizar.
porque plástico derrete, aí você passa álcool 70, o álcool não sai direito, contamina o leite, mata o seu kefir. Então é muito mais fácil esterilizar um vidro, tá? Ele deve ser mantido de preferência, porque é mais fácil a higienização do vidro para colocar as bactériazinhas, o kefir. Então, mantido no vidro, fora da geladeira, no escurinho, se possível dentro do armário. O meu fica dentro do armário sem tampa, ó, o meu não tem tampa. Ele fica com tecido, onde esse tecido eu coloco uma liguinha elástica, cada um chama de um jeito, para deixar isso aqui aberto. Pode fechar? Pode. Só que o kefir, conforme ele vai produzindo leite, ele vai consumindo a lactose, ele produz um gás. E esse gás deixa ele mais ácido. Se você deixar a tampa aberta, quanto maior a tampa do pote, melhor fica o seu kefir menos ácido. E ele fica muito parecido, até idêntico àquele copinho que a gente compra no mercado. Igualzinho o sabor, você coloca leite, coloca açúcar, coloca adoçante, o que preferir. Faz receita, substitui creme de leite com ele. Então, o de leite e leite de coco, ele tem mais, eu vejo mais aplicabilidade no dia a dia, tá? Então, essa é uma das maneiras que as pessoas utilizam o kefir. Tampa aberta, só com tecido, para não vir nenhuma formiguinha, mosquito, larvinha, Deus me livre, qualquer coisa horrível dessa. Tampinha aberta, potinho de vidro, para que possa soltar os seus gases, de preferência num lugar quentinho e escuro. Ele gosta de escuro. Tati, eu não tenho lugar no meu armário, não tem problema. Você pode pegar um pano escuro, enrolar no seu frasco, de preferência, se possível, num vidro, e tampar. E pronto. Você já conseguiu aí cuidar da primeira etapa, que é a casinha do kefir. Então, esse é o começo do enxoval. A segunda parte é ter utensílios só para ele. Então, eu tenho colheres de plásticos, que aí eu nem uso no kefir, eu uso descartável para tirar de um lugar e pôr no outro. Mas as peneiras tem que ser só dele. Eu comprei essas 3 porque eu não sabia qual que eu ia usar. Agora eu uso as 3, dependendo do pote que eu peneirar. Então, de preferência, é só utilizar utensílios para ele, como peneira, para não ter contaminação cruzada de outros alimentos quando você peneirar o kefir. Se o kefir contaminar, você tem que jogar fora?